Hoje vamos falar sobre a famosa máfia DZ de Marsella, que tem chamado a atenção desde 2023 e está nas manchetes de todos os jornais. Vamos entender quem está por trás desse acrônimo e como ele é estruturado. No início de outubro, a Polícia Judiciária de Marsella prendeu um grupo de assassinos. Eles haviam assassinado um conhecido da BRB, Brigada de Repressão ao Banditismo, por assalto e extorsão, 37 anos. No terceiro distrito de Marsella, na rua de Crimée, um homem saiu de um carro e atirou com uma Kalashnikov em outro, depois fugiu com seu comparsa. Eles foram presos logo depois, pois estavam sob vigilância da Polícia Judiciária de Marsella. E aparentemente um dos dois caras, o de 23 anos, o assassino, estaria ligado à máfia DZ. Então em 2023, você sabe, para quem acompanha notícias sobre banditismo, houve uma guerra com muitos estragos. Yoda e a máfia DZ eram dois grupos batizados depois que conviviam na cidade da Paternelle, nos bairros do norte de Marsella, antes de começarem a se matar. Estima-se que houve 35 mortos nessa guerra só no ano de 2023, antes que o famoso clã Yoda perdesse esse conflito para a máfia DZ. Desde então, ouvimos falar da máfia DZ quase toda semana e em todo lugar. Ouvimos falar disso em Marsella, em toda a região sul e até em Bruxelas. Ela estaria em todo lugar, seria um cartel impressionante, uma organização hegemônica que controlaria todo o narcotráfico. Então existem cerca de 150 processos em andamento, processos judiciais, obviamente, que envolveriam essa famosa máfia DZ. Fala-se dela em casos de extorsão, fala-se dela no assassinato do colaborador do rapper SCH. Fala-se, obviamente, do controle de todos os pontos de tráfico de Marsella, que ela seria a organização mais sólida dessa cidade. Então, a matéria poderia se chamar Do que a DZ Máfia é o nome, porque a gente realmente tem dificuldade de entender quem são essas pessoas. Nos dizem que é um cartel de narcotraficantes que seria ultrapoderoso, que dominaria praticamente o narcobanditismo. Com todos esses novos termos da moda na França, como os cartéis sul-americanos, fala-se em mexicanização das técnicas, etc, etc, etc. Ao analisar os fatos, percebe-se que não é uma organização tão estruturada quanto parece. Seria mais uma federação de grupos que, sob a mesma bandeira, essa DZ Máfia, agiriam mais ou menos em conjunto. É isso, teríamos uma espécie de, como diz o chefe da PJ de Marsella, uma estratégia global. Na verdade, é justamente por isso que temos dificuldade em entender. Então estamos diante de uma nebulosa, sem realmente um chefe no comando. Haveria vários componentes assim, vários grupos, tantos grupos quanto chefes que trabalhariam mais ou menos juntos. Então poderíamos pensar que há uma espécie de mutualização dos meios. Pensar, ok, os caras fazem uma federação, então deve ser para ter um abastecimento comum para os pontos de venda, sei lá, compartilhar as equipes de matadores, etc, etc. E a gente percebe que na verdade não, cada um trabalha mais ou menos no seu canto. Mesmo que a gente pense que eles realmente têm essa famosa estratégia global de dominação, se associando contra os outros, vamos tentar entender um pouco de onde vem esse fenômeno. A máfia DZ, então, depois de seus 35 mortos e sua vitória sobre o clã Yoda, virou manchete nos jornais, principalmente em um jornal nacional, que vai repercutir assim semana após semana as façanhas dessa organização criminosa, já que ela é bem real, há mortos, há tráfico, etc, etc. Apresentando-a de fato como uma espécie de cartel ultraestruturado com suas coortes de assassinos. Circulavam números dizendo que eles seriam 1000, etc. Na verdade, a gente sofreu um efeito bumerangue com essa exposição midiática, porque a máfia DZ aproveitou essa superexposição, essa fama repentina, para, obviamente, consolidar sua posição, assustar os outros, mostrar seu poder, pelo menos aquele poder que era atribuído a ela, principalmente nos jornais, e tirar proveito disso. Existe, na verdade, um círculo que se alimenta de si mesmo, mas não é virtuoso. Ou seja, fizeram com que falassem deles. A mídia ampliou a história, algo de jornalista, meio sensacionalista, vamos admitir. E, claro, eles colheram os frutos. No fim, como dizia um famoso jornalista marselhês, foi meio que a criação do monstro diante de nós. Eles aproveitaram, obviamente, para assustar todo mundo dizendo: somos nós, olá, você viu o que saiu no jornal, somos super famosos, somos super perigosos. Era isso mesmo. E vamos machucar vocês, então agora todo mundo de castigo. Retorno da mídia, uma pequena criação, não criação, mas de qualquer forma, uma aceleração dessa notoriedade e, consequentemente, de seu poder. Mas, na verdade, por trás dessa superestrutura que nos apresentaram, não seria tão claro assim.
Existe essa federação, mas algumas pessoas usam o nome indevidamente e afirmam fazer parte. Agora você exibe isso em todo lugar. A DZ Máfia inclui pessoas que nada têm a ver, mas afirmam fazer parte. 3 caras, um pouco famosos, aparecem nos jornais. Mamini, Gabi e Bruto, considerados tenentes. Enfim, de qualquer forma, os chefes agora dessa DZ Máfia são pessoas que estão presas e que vão ficar muito tempo atrás das grades, provavelmente uns 20 anos por causa de casos de assassinato, e que estariam puxando as cordas de dentro da prisão, recrutando em grupos do Telegram jovens assassinos que pegavam as guitarras, como eles chamam, as Kalashnikovs, para ir matar os alvos. Essa exposição na mídia fez propaganda e atraiu novos clientes para eles. Ou seja, as pequenas redes do interior, um pouco isoladas nas cidades, que até então não eram capitais do crime, bem, eles recorreram ou recorrem à famosa máfia DZ, que eles acham que é um super cartel, e então, para resolver seus problemas, em troca de dinheiro, obviamente, em troca de remuneração, portanto, os caras que puxariam as cordas dessa máfia DZ, que estão presos, eles se beneficiariam dessa notoriedade e seriam contatados nos grupos do Telegram para recrutar atiradores, hoje chamados pequenos matadores, e colocá-los a serviço de pessoas que os procuram para resolver problemas, pois não têm força militar, determinação ou armas para eliminar concorrentes. Além disso, o que mais é oferecido a esses matadores? Muitas vezes dizem para eles, são pessoas que nem sabem para quem trabalham, recrutadas como o famoso Matel, acusado de 6 mortes em 15 dias, e que ainda aparecia nas redes sociais de maneira surreal e nada prudente. O que, na minha opinião, fará com que ele fique muitos anos preso. São garotos influenciados a quem dizem que vão inventar aqui para Dijon. Quando resolver os problemas, você será o gerente da rede, não se preocupe. A gente vê que na maioria das vezes os caras são presos, vão pegar 30 anos e passar a vida nas penitenciárias. Quer dizer, tem dezenas de pessoas presas pela polícia por essas histórias de extorsão, por causa da história do SHC. A gente vê que as investigações estão avançando bastante. No ano passado, eu acho, 63 assassinos da máfia DZ, afiliados à máfia DZ, foram presos. 5 equipes, 5 comandos de atiradores foram neutralizados. Um pouco como o último, do qual eu falei para vocês no começo do vídeo. Então tem uma coisa em que eles não são ruins, em que eles têm essa inteligência, ou seja, basicamente esses 3 caras que estão na prisão e que dizem ser as mentes por trás, ou pelo menos os organizadores dessa DZ Máfia, em colaboração com outros, já que vimos que era uma espécie de nebulosa, uma federação. Eles não estão sozinhos, eles ainda têm tenentes do lado de fora, provavelmente, que agem, eles não agem sozinhos de dentro de suas celas. O surpreendente é que poderíamos pensar que eles estão fora de circulação nesse mundo ao fazer 20 anos, porque os colegas continuariam te obedecendo ou dando dinheiro. Sabemos que eles só voltarão depois de muitos anos, talvez 40, 50 ou até 60 para alguns. Então, por que continuar trabalhando com eles? Eles tiveram essa inteligência, ou seja, os pontos de venda que eles tinham conquistado ou sobre os quais tinham um certo controle, eles confiaram a outras pessoas. Essas pessoas continuam trabalhando com eles em colaboração com essa DZ e esses tenentes que estão do lado de fora, que se dizem parte dessa DZ Máfia, porque na verdade a porcentagem que é pega pela DZ Máfia nos pontos confiados a outras pessoas ou dos quais eles teriam dado a gerência, bem, eles não são muito gananciosos, é isso. Então eles têm esse cuidado de não querer pegar a maior parte do bolo, o que faria com que eles mesmos fossem tirados rapidamente. Eu não vejo vocês pagando um cara ou bancando um cara que está na cela por muitos anos. Isso não tem nenhum interesse nesse mundo. Eles não são ONGs, esses caras, não são humanitários. Eles não vão dizer, o coitado, ele está na prisão. Por lealdade, vou continuar mandando 80% da minha renda para ele. Tem outro fenômeno, ou seja, as 3 supostas cabeças dessa máfia DZ, eles eram transferidos de prisão em prisão a cada 3 meses para segurança. O problema é que, ao fazer isso, ampliaram a lista de contatos. Eles conheceram caras que vinham de várias partes da França, colegas de outras regiões francesas, então isso permitiu criar laços. E ainda mandaram todos para Vendin-le-Vieil, prisão próxima a Lens, no norte, onde estão os 100 maiores narcotraficantes. De qualquer forma, naqueles que o Ministério da Justiça designou como tal, e aí talvez seja mais uma oportunidade para eles, ou seja, agora eles estão com o chamado topo do crime francês. E também, em termos de isolamento, já falamos disso em um vídeo, Vendin-le-Vieil também não é a prova de tudo. Os caras não ficam sozinhos em celas acolchoadas, sem falar com ninguém. Eles ficam em grupos de 5, vão ao pátio assim e ainda se comunicam.
Entre eles também há advogados que nem sempre, que têm muitos clientes nessa prisão e que poderiam, mesmo sem querer, passar mensagens de uns para os outros. Famílias podem se reunir na sala de visitas, não vamos generalizar todos, claro, demos a eles a chance de ampliar seus contatos. Então, vimos que, no final das contas, a estratégia é realmente global, mas que cada um trabalha no seu canto, cada grupo trabalha no seu canto. Mas tem uma coisa em que aparentemente eles realmente compartilham e pelo menos estão juntos no mesmo negócio, que é a lavagem de dinheiro. A seção de investigação da Gendarmeria desmantelou uma grande rede de lavagem de dinheiro. Vimos que em poucos meses eles movimentaram cerca de 30 milhões de euros por essa rede. Essa rede está articulada entre a Itália, o Kosovo e a Turquia. Basicamente, o dinheiro é coletado em pontos de venda, em pontos de tráfico, em vários lugares da França, como Clermont-Ferrand, etc. Em vários lugares eles fazem a ronda, tem os coletores que vêm, pegam os envelopes de dinheiro, ou melhor, os sacos de dinheiro. Isso ia para a Itália, na região de Milão, para uma fundição de ouro totalmente legal, onde esses sacos de grana, essas notas pequenas vindas do tráfico, eram convertidos em barras de ouro de 1 quilo, barras que depois iam para a Turquia via Kosovo. Ainda não sabemos como os bandidos franceses recuperavam esse dinheiro, mas isso permitia que lavassem o dinheiro e o tirassem do país. E principalmente desses 30 milhões de euros que vimos passar, 70% desse dinheiro viria de Marsella. E supostamente desses grupos que formariam essa máfia DZ, essa organização hegemônica no local. E então, obviamente, quando você faz 70% de 30 milhões de euros, eu não sou muito bom em matemática, mas ainda assim é uma quantia enorme de dinheiro. Durante a operação apreendemos 10 milhões de euros, 2 milhões e meio em dinheiro e 55 quilos de ouro. Na França, depois das buscas, imóveis, carros no geral, isso dá um pequeno butim de 10 milhões de euros. Na Itália, continua por ser uma cooperação entre as polícias italiana e francesa. Acho que os italianos apreenderam quase 280 quilos de ouro. Enfim, é isso. O que todos esses grupos têm em comum é a lavagem de dinheiro, que é o que mais os prejudica. Eles não se importam muito se alguns garotos ficam presos por 30 anos. Não são os soldados deles, ou pelo menos são soldados temporários, não são os chefes da rede. Agora, quando você apreende dezenas de milhões de euros deles, aí sim dói muito mais. Ao abordar lavagem de dinheiro internacional, percebemos conexões com a Itália, especialmente envolvendo a fundição de ouro em Milão. Acredita-se que também há poderosas máfias italianas no comando e grupos do Oriente Médio, porque os transportadores eram sírios, etc. Esses sistemas de lavagem são comuns e acessíveis a todos, basta ter um pouco de dinheiro para usá-los. Você não precisa ser um grupo de crime organizado, super organizado para fazer isso. As pessoas são um pouco conhecidas. Esses esquemas estão disponíveis para todos. Basta ter alguns contatos e você pode entrar neles. Lá na história de Milão, são 30 milhões de euros apenas pelo que os policiais viram em poucos meses. 70% dos 30 milhões de euros viriam de Marsella e dos grupos que formariam a DZ. Há também recursos de Clermont-Ferrand e de várias regiões da França. Dinheiro de redes que são muito menos conhecidas e muito menos poderosas, supostamente, do que a máfia DZ. Então, não se trata apenas da fama e do prestígio desse grupo no mundo do crime, é mais que existem pessoas que disponibilizam serviços, eles aproveitaram como os outros e, por enquanto, são os maiores clientes. Então, obrigado por acompanhar essa pequena história e essa crônica, e não se esqueça de se inscrever. Até breve.